Olá pessoal, como vão vocês? Nós vamos tratar hoje dos estudos americanos. Essa é uma videoaula que eu preparei para vocês, evidentemente com os recursos que eu tenho disponível e espero que dê para a gente acompanhar uma boa conversa feita aqui através desse recurso, tá? Eu estou acompanhando aqui um roteiro que está na minha frente, que nós vamos trabalhar com teorias funcionalistas dentro dos estudos de comunicação que aconteceram nos Estados Unidos. Ele é um estudo basicamente que acompanha aquele roteiro que eu passei para vocês do capítulo 2, onde aquelas abordagens, principais abordagens estadunidenses são trabalhadas. Bom, então a primeira coisa que vocês vão observar é que essa perspectiva é o que nós chamamos de uma perspectiva funcionalista. O que é o funcionalismo? É aquilo que privilegia aquilo que é funcional, ou seja, dentro de uma perspectiva funcionalista, na qual a ciência era pensada dentro de uma perspectiva positivista, os teóricos que advogavam essa perspectiva defendiam o seguinte: só podia ser considerado ciência aquilo que tivesse a ver com exatamente com a ideia de uma ciência que imitasse ou que acontecesse com as mesmas leis das ciências naturais, né? Se não fosse isso, não seria considerado ciência. Essa perspectiva do positivismo, ela marcou muito a ideia do funcionalismo também nas ciências sociais. E a comunicação é um campo que nasce a partir das pesquisas das ciências sociais. Então ela foi fortemente influenciada pelo positivismo e no positivismo a perspectiva funcionalista foi uma perspectiva predominante, né? Bom, essa perspectiva do funcionalismo, ela tem como princípio a ideia de que os fatos devem ser estudados e também tem que ter aquela noção, eu acho até que a gente já conversou sobre isso, sobre a questão da experimentação. Veja bem, se é um tipo de ciência que, para ser considerada válida, ela tem que trazer uma perspectiva experimental, ela tem que ser comprovada, ela tem que ser testada, né? Os estudos de comunicação desse período também, eles vão ser marcados por um alto grau de experimentalismo, certo? Bom, então vamos lá. Os estudos dos meios de comunicação nesse período vão ser estudos bastante variados, né? Eles vão se dar dentro de uma abordagem onde você vai ter uma diversidade de práticas metodológicas, mas você também vai ter uma predominância, ora de uma perspectiva que nós vamos chamar de psicológica, e ora você vai ter um predomínio de uma perspectiva mais dentro de uma linha sociológica. Entretanto, é importante chamar a atenção que a maioria dos estudos de comunicação ela está dentro de uma perspectiva no campo das ciências sociais do que no campo da psicologia, embora os elementos da psicologia muitas vezes vão ser combinados com os elementos da sociologia para que você tenha uma pesquisa fundada nessa lógica da experimentação e da perspectiva funcionalista tal qual ela ocorre nos Estados Unidos, né? Então vamos lá. A pesquisa que vai acontecer nos Estados Unidos, ela é uma pesquisa, pessoal, basicamente essa pesquisa é uma pesquisa, além de experimental, ela também é uma pesquisa administrativa. O que significa isso? Ela era uma pesquisa empírica baseada nas necessidades que aquela nação tinha, né? Obviamente, quando eu falo da nacionalidade estadunidense, eu estou falando de tudo que compõe essa nacionalidade que está representada também nos interesses políticos que essa nação representa. Então, nos Estados Unidos se buscava vender mercadorias, né? Difundir os valores da sociedade capitalista e se buscava também uma coisa que era assim muito importante para eles, né?
que era entender como que os efeitos dos meios de comunicação eram produzidos, porque esse modelo de sociedade também disputava ali nos anos 30, nos anos 40, a hegemonia da consciência das pessoas do mundo a partir de uma encruzilhada, onde você tinha a emergência do nazifascismo na Alemanha e você tinha, por um outro lado, a emergência de uma perspectiva socialista que estava dada desde 1917, quando aconteceu a Revolução Russa, e depois se formou, né? Depois da Segunda Guerra, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, mas como já havia ali uma espécie, a gente pode dizer assim, o crescimento do nazifascismo como uma forma de salvar o capitalismo, havia o contraponto também com a perspectiva socialista que se gestava na Rússia, né? A partir da Revolução Russa. E os Estados Unidos, eles buscavam ser uma espécie assim, de a defesa de um capitalismo sem as práticas do fascismo e, ao mesmo tempo, um contraponto à perspectiva socialista que se erguia. Então era preciso também de se fazer uma grande gestão social da comunicação, no sentido de conseguir que as práticas comunicativas também produzissem efeitos que favorecessem as políticas governamentais e também o projeto ideológico dos Estados Unidos na defesa do modelo capitalista e da forma capitalista de sociedade, né? Então, é uma pesquisa acentuadamente administrativa, né? E uma pesquisa também que trabalha a perspectiva digamos assim, empírica, né? Porque eles estão o tempo todo demonstrar também que aqueles estudos de comunicação, que aquele receituário de gestão que a comunicação poderia trazer, era algo também da ordem científica. Afinal, desde que surgiu o movimento iluminista, houve uma importância muito grande de se garantir, né, que o pensamento científico, aquele fundado na razão, tivesse prevalência sobre outras formas de pensamento, outros sistemas de organização do conhecimento sobre a sociedade, tá? Então, vamos seguir aqui com o nosso roteiro para a gente avançar um pouco nessa discussão, né? Nós temos, então, aqui um primeiro momento, né? Nós tivemos aí, vocês devem ter acompanhado pela leitura dos textos que eu passei para vocês, uma teoria inicial que é a chamada teoria hipodérmica. O que significa essa teoria? Na realidade é uma teoria bastante simples, né? Ela é baseada, então, na ideia de que toda resposta ela advém de um estímulo, né? Então, o modelo básico dela é bastante simples. Você tem o estímulo e você tem a resposta. Eles entendiam que a comunicação era um estímulo que fazia com que os sujeitos iam responder àquele estímulo sempre de uma determinada forma. Ou seja, sempre da mesma forma. É por isso que surge a ideia de que a sociedade era manipulada. Para que essa ideia de que a sociedade era manipulada fosse aceita, eles tinham uma teoria acerca do comportamento da massa. Qual que era essa teoria acerca do comportamento da massa? Que a massa era uma plebe rude, ignorante, que aceitava todos os estímulos e todas as sugestões que advinham dos meios de comunicação. Então as pessoas achavam que aquilo era, digamos assim, era sempre favas contadas. Na medida em que você tinha uma determinada propaganda, na medida que você criava ali um determinado estímulo nos meios de comunicação, as pessoas iam reagir de uma forma em que aquilo seria absolutamente previsível, né? Dê uma olhadinha, eu vou colocar depois o link lá depois dessa aula aqui,
Eu vou colocar um link para que vocês dêem uma olhada. Assim, se vocês assistirem o documentário o tempo todo, vai ser muito bom. Mas se não assistirem o documentário todo, gente, pelo menos passem por ele que vocês vão ver coisas impressionantes. É um documentário chamado Triunfo da Vontade. Esse documentário foi produzido na época do fascismo, no ano de 1934, por ocasião da realização do Congresso do Partido Nazista Alemão. E esse documentário ele foi encomendado pelo Hitler para uma cineasta muito famosa, muito importante na Alemanha, chamado Leni Riefenstahl. E embora o Joseph Goebbels, que é muito falado, recentemente teve até o episódio aí do antigo secretário de comunicação do Bolsonaro, que o imitou e foi demitido por isso, né? Porque rememorou essa figura brutal e controversa. O Goebbels, ele teve que aceitar que a Lenin, né, porque embora ele fosse o ministro da propaganda, ele não era um cineasta e tal, e ele teve que dar todas as condições para que a Leni Riefenstahl produzisse esse documentário, porque ele seria uma peça de propaganda do regime nazista. E o que o documentário vai fazer? E daqui a pouco eu volto aqui para o curso da nossa conversa. Esse documentário ele vai mostrar exatamente, né, como que a população, e esse era o sentido dele, como que a população aderia às práticas e às ideias nazistas, como que a população respondia positivamente ao apelo da liderança nazista, que era do Hitler e de outras lideranças nazistas. E aí ele vai reunir lá, vai mostrar para vocês como que a sociedade, de uma maneira geral, apoiava o nazismo na Alemanha. Então você vai ter comissões de trabalhadores, 50 mil trabalhadores reunidos no estádio, você vai ter lá centenas, milhares de estudantes também em grandes estádios, populações na rua, camponeses, fazendeiros, né? Tentando mostrar que toda a sociedade aderia àquelas ideias fascistas. Por que isso tem a ver com a teoria hipodérmica? Porque a teoria hipodérmica pressupunha que tudo aquilo que estava acontecendo ali na Alemanha, naquele contexto de preparação para a guerra, era mobilizado pela comunicação, porque tinha jornais, porque tinha o cinema, né? Porque tinha também o rádio, e mais tarde a televisão vem se incorporar a esse conjunto de formas de mediação social que fazem com que a palavra de um sujeito, de um grupo ou de um poder seja estendida e seja influente em toda a sociedade. Então a teoria hipodérmica ela era uma teoria bastante simples. Ela partia do pressuposto de que essa sociedade era mobilizada e era controlada pelos meios de comunicação de massa. Então percebe por que a gestão da comunicação social é importante? Porque, na realidade, o que eles entendiam? É importante exercer o poder pela força? Sim, por isso que você tem os exércitos. É importante haver a repressão, a censura? Sim. Mas se você tiver uma forma de exercer esse poder através do controle dos meios de comunicação, esse controle pode ser mais sutil e, muitas vezes, menos perceptível. Porque a pessoa pode se entender ou se compreender, né? Se ela for, digamos assim, afetada pelos efeitos dos meios de comunicação, como alguém, né, que está vivendo de acordo com a única forma possível da vida se realizar. Então essa ideia da gestão da comunicação, ela sempre teve um peso muito grande para os governos, para as organizações empresariais, para os grandes grupos econômicos e, obviamente, ela também vai ter esse uso aí que nós vamos chamar de um uso ideológico, né? Mesmo antes da emergência dos meios de comunicação de massa, essa noção da importância da comunicação, ela já existia. Quando você pensa na cultura como uma forma assim de ideologia, você está pensando que ao conformar um determinado pensamento na sociedade,
você consegue estabelecer o poder de uma forma mais aguda sobre o conjunto da coletividade humana, né? Então, a cultura é uma forma importante de você também ter a seu favor esse exercício do poder. E, obviamente, quando eles descobrem esse elemento novo que é a comunicação de massas, eles veem um grande aliado dessa cultura de dominação. Então, todas as pesquisas em comunicação que nascem nos Estados Unidos a partir dos anos 30 têm esse sentido. Nós vamos tentar entender como funcionam os meios de comunicação para, no uso deles, estabelecer o controle social, dentro de tudo que nós podemos imaginar aí, que seria um programa de controle social a partir dos objetivos de uma sociedade que era a líder do mundo capitalista até então, entretanto, ameaçada muito naquele período pelo crescimento da Alemanha, que era uma nova forma de manifestação do capitalismo a partir do nazismo e dos interesses dos grandes grupos econômicos que o nazismo representou também dentro da Alemanha. Mas seguindo em frente, além dessa noção da teoria hipodérmica, nós temos também uma outra abordagem que a gente vai chamar de abordagem empírico-experimental ou teoria da persuasão. Não é difícil também entender o que essa teoria pretende, porque o nome dela é bastante explicativo, né? E elucida bem o que ela quer dizer. A teoria da persuasão, como o próprio nome diz, ela é também uma autocrítica aos pressupostos da teoria hipodérmica. Por quê? Porque a teoria hipodérmica tinha o seguinte pensamento: se eu tenho um estímulo, a resposta vai ser igual àquilo que o estímulo pretende. É uma teoria de inspiração behaviorista, ou seja, uma teoria comportamental que pressupõe que tudo que se propõe nos meios de comunicação de massa serão reverberados em termos de resposta na audiência. Ok? Bom, o que então que diferencia esse momento da teoria da persuasão? A teoria da persuasão, ela parte do seguinte pressuposto: que os meios de comunicação exercem uma influência sobre a audiência. Porém, essa influência não é direta. Ela depende de percursos, ela depende de um percurso que não é tão linear quanto pensava a teoria hipodérmica. A teoria hipodérmica é o seguinte: eu faço uma propaganda, eu crio um estímulo social, as pessoas recebem a propaganda, vão olhar para aquilo e vão reagir de acordo com aquele estímulo social. Ponto. Bastante simplificada, justifica, ela só se justifica quando você olha para aquele cenário, quando vocês olham para aquele cenário que eu falei com vocês, que está presente ali nos anos 30 e 40 do século passado, e principalmente em torno das mobilizações nazifascistas da Alemanha, né? Onde você vê aquele comportamento absolutamente irracional, digamos assim, né? Olhado a partir da nossa concepção de hoje, né? Mas olhando na época, era uma racionalidade dentro daquilo que acontecia na Alemanha. Então é preciso entender o contexto da Alemanha para entender o fascismo, e é preciso, para entender a comunicação pensada aí, todos esses elementos articulados com as práticas comunicativas. Mas, vindo mais para frente, e já nos anos 40, olhando o que é persuasão, que é uma pesquisa que ocorre principalmente nos Estados Unidos, essa teoria da persuasão, ou abordagem empírica experimental, ela buscava o seguinte: ela tinha uma ideia de que os meios de comunicação, eles exerciam influência sobre as pessoas. Mas essas influências passavam por percursos
que eram diferentes daquilo que a teoria hipodérmica achava. Que as pessoas, elas não eram iguais. E que na audiência, ou seja, numa sociedade complexa, você poderia ter respostas diferentes para os mesmos estímulos de comunicação. Mas elas continuavam trabalhando sob a ótica dos efeitos, orientados pela lógica dos efeitos. Como que seria isso? Você teria aqui, então, uma causa, que seria um estímulo, e você, lá no final, teria uma resposta. Entretanto, entre o estímulo e a resposta, você teria aquilo que os pesquisadores vão chamar de processos psicológicos intervenientes. Ou seja, o indivíduo não daria a mesma resposta porque havia vários fatores que iam interferir nessa resposta. Desde fatores relativos à mensagem, quanto também fatores relativos à audiência. Se a audiência se diferencia, poderia se diferenciar a forma de responder àquela mensagem. Então vamos ver como é que eles trabalharam isso aí, né? Nós vamos então, basicamente ali nos anos 40, eles vão perceber o seguinte. Havia então vários fatores relativos à audiência que poderiam interferir no modo de recepção da mensagem dos sujeitos. A primeira coisa, pessoal, é que nem todo público tem o mesmo interesse em obter uma informação. Então, eu vou pegar aqui os elementos, né? Se a gente tem pouco interesse pela informação, a nossa capacidade de absorção dela é pequena. Se a gente tem falta de motivação com determinados temas, a gente também vai ter uma motivação pequena para absorver e reter aqueles temas. E o que eles vão perceber logo ali no início desses estudos? Quando você tem uma campanha de comunicação, seja ela qual for, que está de acordo com as convicções e os valores presentes numa audiência, você tem mais possibilidade daquela campanha dar certo do que quando os pressupostos da campanha entram em conflito com os valores e com as convicções e com a cultura de uma audiência. Então, obviamente, que na medida em que você tem uma campanha que é bem acolhida numa audiência, é porque aquele público que aceitou bem aquela campanha já tem uma predisposição com aquele tipo de mensagem que você está veiculando. Então, isso torna a campanha muito mais suscetível de ser aceita, de ser incorporada, de ser, enfim, de ter aí uma adesão da audiência. Quando os temas que você propõe entram em desacordo com o público, fatalmente uma campanha de comunicação fracassa. Então, quando você interpreta que a reação do público vai ser mas você errou nessa avaliação e trabalhou com questões que muitas vezes são controversas ou que são valores discutíveis, aquela audiência, aquelas pessoas que podem receber aqueles valores, elas podem recusar aderir o propósito da campanha ou algo que o valha, porque elas podem perceber que aquilo não necessariamente vai estar de acordo com as convicções que ela já tem. Isso é muito importante. Vamos seguir aqui, pegando outros elementos. Bom, um outro fator importante que eu estou pegando aqui no roteiro que eu preparei para vocês, tem a questão da percepção seletiva e da memorização seletiva. Ou seja, as pessoas
não se expõem aos meios de comunicação num estado de nudez psicológica. O que significa isso? As pessoas são revestidas de predisposições que também estarão presentes no processo de mediação e na relação com os sujeitos, tá? Então, esses processos pré-existentes são como se a gente tivesse revestido de uma proteção, entre aspas, né? Que vai anular ou que vai obstaculizar determinados conteúdos que vêm da mídia, na medida em que eles ferirem as minhas convicções já formadas em diversas outras interações que eu tive na minha vida, nas escolas que eu frequentei, com a minha família, com grupos de amigos, enfim, tudo aquilo que forma o meu próprio eu, né? E eu me formo sempre, e as pessoas se formam sempre na relação com o outro, né? A memorização também é seletiva, ou seja, coisas que a gente tende a gostar, que estão próximas dos nossos afetos, que nos levam a lembranças e a situações de um certo conforto afetivo que a gente aprendeu a ter a partir dos momentos em que a gente lida com a opinião das pessoas que a gente gosta, com as pessoas com as quais a gente aprenderam. Esses conteúdos, eles vão ser mais facilmente memorizados por nós, porque as nossas emoções vão nos colocar sempre mais abertos a assimilar conteúdos que estão de acordo com os nossos valores, né? E assim como a percepção, a memorização também, ela terá mais disposição de assimilar conteúdos quando elas estiverem de acordo com aquilo que está presente na audiência, tá? Seguindo em frente aqui, nós vamos ver agora, além dessas questões, alguns fatores relativos à mensagem. Bom, a mensagem, pessoal, ela não tem uma autonomia sozinha na relação com quem está recebendo a mensagem. A mensagem, ela depende sempre da credibilidade do comunicador. Se o comunicador não tem credibilidade, às vezes a mensagem que ele está propondo, ela fracassa. Tem uma discussão importante no âmbito da teoria da argumentação, que ela é tratada desde a Grécia Antiga e que já falava da importância do ethos do sujeito que comunica. Então Aristóteles estava lá discutindo com as pessoas como que tem um texto em que ele fala da teoria da argumentação, que ele apresenta a seguinte questão. Um argumento, ele tem que ser racional, tem que ser inteligível, então ele tem que ter razão. Ele tem que se basear na emoção, porque a emoção diz respeito à forma com que você lida com quem está te escutando. Então você tem que ter um afeto, um cuidado com a sua audiência. Todos nós sabemos disso intuitivamente, porque quando a gente entende que eu não posso falar, embora eu tenha razão, uma coisa de qualquer jeito, significa que eu estou tendo um cuidado com a audiência. Significa que eu estou tendo um afeto, né? Com essa audiência, uma preocupação com ela e que vai junto com a racionalidade do meu argumento. E um terceiro momento, pessoal, é o seguinte: se eu tiver um argumento que seja racional, que eu tenha cuidado e com a forma, o jeito de dizer e todo carinho para convencer a audiência, mas não tiver credibilidade, ou seja, se aquilo que eu estiver falando contrariar as atitudes frequentes que vocês vejam em mim, aquele argumento também vai fracassar. Óbvio que quando esses estudos foram feitos nos anos 40, eles chegaram à mesma conclusão que o Aristóteles tinha chegado lá atrás. Ou seja,
de que toda comunicação, para ser bem sucedida, ela depende da credibilidade do comunicador, tá? Uma outra coisa que eles pesquisaram, mas não chegaram a conclusão nenhuma, foi se a ordem da comunicação ela facilitava um argumento ou outro, né? Se a eficácia de um argumento não pode ser baseada na ordem da argumentação, argumentos prós e contra. O que significa isso? Significa que quando você tem uma controvérsia, uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro, e eles estão disputando esse pensamento, essa ideia junto a uma audiência, que muitas vezes vai decidir quem tem vantagem, quem apresenta o argumento primeiro ou quem apresenta o argumento depois. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Nenhuma. Por quê? Porque tanto faz. Não é quem apresenta o argumento ou quem apresenta primeiro ou quem apresenta depois que vai conseguir a adesão da audiência. Vai depender do quê? De quem é essa audiência, do que você está defendendo, de quais valores você está colocando ali. Então, eles perceberam que isso, embora seja uma coisa que muita gente achava que poderia decidir a adesão ao argumento, nem sempre era uma coisa assim, tão tranquila quando as pessoas recebiam isso, tá? Bom, a integralidade das argumentações é uma outra questão também que eles trabalharam. Imagina vocês que um país, vamos pegar um exemplo recente, os Estados Unidos fez uma última guerra contra o Iraque, até hoje tem ainda resquícios e discussões sobre a invasão do Iraque pelas tropas aliadas. Quando o presidente dos Estados Unidos, que era o George W. Bush, chama as pessoas para a guerra, todo mundo sabe que uma guerra tem argumentos favoráveis a elas, mas uma guerra também tem efeitos colaterais indesejáveis. Então, o que as pessoas trabalharam nessas pesquisas em comunicação nos anos 40? Você sabendo que um argumento tem efeitos colaterais indesejáveis, para convencer a audiência, você esconde esses argumentos ou você reconhece que eles existem, mas mesmo assim você tem que aplicar aquela solução. Também não se chegou, né, a uma conclusão efetiva em relação a isso. Por quê, pessoal? É claro que depende da audiência. Se você tem uma audiência, um público que é mais questionador, ele vai perceber quando você propõe uma situação de guerra, por exemplo, que aquilo não é apenas a vitória contra um inimigo letal, mas que aquilo também pode trazer efeitos colaterais indesejáveis, né? E como que esses efeitos vão ser minimizados? Eu vou trabalhar e vou reconhecer que esses efeitos são possíveis, que a guerra pode ter perdas humanas irreparáveis, pode ter morte, pode ter efeitos psicológicos gravíssimos sobre a população, e tem ainda os outros humanos que vão ser afetados com a invasão, com a guerra, né? Como é que esses efeitos colaterais de uma guerra vão ser tratados, né? Eles vão ter que ser reconhecidos ou vale a pena não reconhecê-los e defender apenas uma tese? Isso é o que eles pensavam. E eles chegam à conclusão, ao aplicar essas pesquisas que eu estou falando com vocês, eram experimentais, elas eram aplicadas. Então, eles chegam à conclusão, ao testar várias mensagens ali com audiências e com situações, com um grupo de pessoas, eles chegaram à conclusão que para convencimento, como o objetivo deles era produzir determinado efeito, e a teoria, vocês lembram que chama teoria da persuasão, o que interessa é o convencimento. Então, o que eles estão preocupados? Para eu convencer, eu reconheço que tem problemas nas questões que eu estou levantando, ou eu as levanto independente de reconhecer isso. O que vai me trazer um efeito melhor para aquilo que eu estou querendo? Se eu quero convencer uma massa, ou se eu quero convencer um grande número de pessoas, o que vai me dar melhor resultado? Então, eles colocam que o que se descobriu nessas pesquisas é que vai depender do grupo com o qual você estiver falando e do tema que você estiver tratando,
né? Dependendo se você esconder as decorrências ou os efeitos advindos daquela proposta, daquele argumento, às vezes você vai ter um prejuízo muito maior do que se você reconhecer, olha, gente, embora essa decisão tenha aspectos negativos, ela tem que ser tomada, né? O remédio é ruim, mas ele vai ter que ser tomado e nós vamos ter que enfrentar essa situação de uma forma ou de outra, tá? Chegou-se à conclusão, então, que isso pode variar. Às vezes você vai conseguir o resultado que você quer escondendo esse lado negativo de um determinado argumento, ou às vezes o esconder esse lado negativo de um argumento vai te prejudicar muito mais. No caso do exemplo que eu dei para vocês, do George W. Bush defendendo a invasão do Iraque, sob o argumento de que lá tinham armas químicas e depois que se invadiu, que se tomou, que se derrubou o governo do Saddam Hussein, o que se descobriu? Que lá não tinham armas químicas. O efeito de tudo isso, mais as consequências da guerra, foi a derrota do candidato republicano na eleição para o candidato democrata Barack Obama, que teve basicamente um discurso de enfrentamento da política belicista do seu antecessor, George W. Bush, né? Então, foi uma forma, depois de um evento passar, de a população, a audiência, o público, de uma maneira geral dos Estados Unidos, mostrar que o efeito de uma política externa belicista e desastrosa fosse cobrado em termos de uma nova orientação política para os Estados Unidos da América. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, então, a questão da explicitação das conclusões. Então, nós já falamos aqui de várias coisas, só rememorando aqui, que uma mensagem dependia da credibilidade do comunicador, da ordem da argumentação, da integralidade da argumentação, né? Mostrei para vocês que a credibilidade do comunicador é decisiva, mas que a ordem da argumentação e a integralidade da argumentação, embora fossem levantadas como hipótese que poderia produzir um determinado efeito, acabou não se comprovando. Eram hipóteses que ficaram meio bambas ali, né? Porque ela dependia de vários fatores que a pesquisa não conseguia isolar para chegar a uma conclusão definitiva. Bom, e vamos então a uma outra questão também que não teve uma posição definitiva sobre ela. Quando você faz uma comunicação social ampla, de ampla difusão, aquilo que as pessoas chamariam de comunicação de massas, né? Que é até um termo discutível e controverso, a gente depois vai tratar disso. O que eles chegaram à conclusão? Eu devo ou não devo explicitar uma conclusão quando eu estou fazendo uma comunicação social? Vai depender do público. E assim como o público recebe a comunicação social, nós também, na comunicação interpessoal, na comunicação humana, não explicitamos a conclusão de tudo que nós estamos falando. Muitas vezes, a gente deixa essa conclusão implícita, para que a própria pessoa chegue à sua própria conclusão. E na comunicação social? Quando é que eu explicito e quando é que eu não explicito a conclusão? Também não se chegou a uma questão definitiva sobre isso. O que essas pesquisas nos Estados Unidos nos mostraram? Quanto maior é o grau de envolvimento da pessoa com o assunto, menos necessidade você tem de explicitar a conclusão. Ou mesmo quando você tem públicos e pessoas mais críticas recebendo aquela forma de comunicação, menos necessidade você tem de explicitar a conclusão, tá? Ou seja, geralmente na comunicação de ampla difusão, as conclusões são necessárias quando os assuntos são mais complexos para público pouco familiarizados com eles, tá?
Tem sociedades, pessoal, que valorizam muito essa ideia da polêmica, de instrumentalizar o sujeito para ser um sujeito questionador. Então, o sistema educacional da Holanda, por exemplo, eles costumam trabalhar para incentivar os alunos das séries iniciais, do ensino fundamental, do ensino médio, do que seria equivalente ao ensino médio deles lá, no sentido de que eles sempre problematizem, que eles sempre discutam, que eles sempre, assim, fiquem procurando uma falha no argumento do outro colega, do outro professor, do outro... É uma sociedade que tenta reforçar esse comportamento crítico, de valorizar a falibilidade de um argumento, de valorizar as pessoas encontrarem assim a falha de um modelo explicativo, porque eles entendem que isso favorece o espírito e o comportamento crítico da população. Então, eu digo o seguinte: se eu estou fazendo uma comunicação ampla, de difusão ampla, eu vou reforçar os elementos conclusivos daquilo que eu estou dizendo, ou vou deixar que as próprias pessoas cheguem à conclusão desse argumento? Vai depender do público que eu estou falando, da acessibilidade, do entendimento que eles têm sobre aquele assunto, né? E até do apelo que eu quero fazer para eles finalmente, né? Então, isso é uma questão que também não se chegou à conclusão. Eu devo deixar a conclusão explícita no meu argumento ou implícita, né? Devo deixar que o próprio interlocutor meu chegue à conclusão que eu quero? Pode ser, né? Mas qual é a receita? Como aplicar? Vai depender de cada caso. Então, eles também não chegam a uma conclusão definitiva, né? Se a gente deve ou não abordar as conclusões, tá? Bom, para finalizar, então, essa segunda abordagem, que é a abordagem empírico-experimental, ou teoria da persuasão, a gente fica aqui então com uma síntese, né? Que a abordagem empírica experimental ou da persuasão mostra que a persuasão ela vai operar em percursos complicados. E qual que é a grande contribuição que essa abordagem teórica traz, né? Ela vai romper com a linearidade da teoria hipodérmica, e ela vai romper também com o fatalismo de que há um poder indiscriminado dos meios de comunicação sobre a audiência. Eles vão chegar à seguinte conclusão, pessoal. Então, recuperando aqui, não é um processo linear, estímulo-resposta, haverá percursos aí nesse meio que são muito importantes para uma mensagem ser respondida afirmativamente ou não, e que os meios de comunicação, eles têm um inegável poder de influência sobre a audiência. Mas essa influência essa influência se dá por percursos muito complexos, muito complicados, e que não podem ser de antemão determinado como desejavam os planejadores da campanha e do uso da comunicação. Eles entendiam que o plano deles teria que considerar todos esses elementos aí que estão presentes na relação dos sujeitos com os meios de comunicação, levando em consideração aqueles aspectos relativos à audiência, né? Que você está falando com uma pluralidade de pessoas que não são rigorosamente iguais, né? Você tem numa mesma sociedade várias culturas, vários estratos sociais, várias formações, né? E ao mesmo tempo também você tem elementos que estão presentes na mensagem e que podem interferir de maneira diferente aí nessa relação com os sujeitos, tá bom? Bom, então, para finalizar essa videoaula, nós vamos agora partir para uma outra abordagem que a gente vai chamar de abordagem empírica de campo ou abordagem dos efeitos limitados.
Vocês estão notando que todas as abordagens que eu falei depois da teoria hipodérmica, o próprio nome delas já é uma crítica e uma revisão da teoria anterior? Se na primeira, a teoria hipodérmica dizia o seguinte: meios de comunicação têm o poder total sobre a audiência. A teoria da persuasão já vai dizer o seguinte: teoria da persuasão. Eles estão preocupados com o quê? Quais são as condições de convencimento para obter os efeitos. Então, os efeitos estão sempre na centralidade dessas teorias. Na primeira, achava que era direto e imediato. Nessa segunda, eles pensam o seguinte: os efeitos ocorrem, mas eles dependem de processos psicológicos intervenientes, que vão ter relação com a mensagem, que vão ter relação com o comunicador, que vão ter relação com a audiência e tal. Nessa terceira abordagem, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, uma abordagem empírica de campo, ou seja, ela foi testada na vida social e ela é chamada de efeitos limitados. O que significa os efeitos limitados? Os efeitos limitados, eles mostram que essa, primeiro, é uma teoria de caráter sociológico, né? E ela vai estar muito preocupada com a influência do meio social, ou seja, eles vão dizer o seguinte: as pesquisas em comunicação, elas vão sofrer sempre a influência do contexto onde elas ocorrem. E que, para isso, as pessoas vão ter que considerar os grupos sociais, né? E como é também que as pessoas formam a sua opinião dentro de uma sociedade mais ampla. Então, a eficácia dos meios de comunicação, ela vai depender da característica do sistema social que as envolve, né? Como é o tipo daquela sociedade, qual é a forma predominante dela pensar, né? Como que os grupos se organizam e discutem os problemas comuns da coletividade. E tem uma coisa interessante que foi descoberta numa pesquisa que foi feita nos anos 40, nos Estados Unidos. Eles fizeram duas pesquisas eleitorais, duas pesquisas em cima dos eleitores nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E nessa pesquisa, eles descobriram o líder de opinião. O que é o líder de opinião? A gente até hoje usa essa expressão, só que no nosso contexto é mais comum a gente falar de formador de opinião. Os formadores de opinião são pessoas que têm a capacidade de influenciar o pensamento e o posicionamento de outras pessoas. E isso foi descoberto através dessa pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos, e a pergunta da pesquisa deles era uma pergunta bem simples. Toda pesquisa nasce de uma pergunta. E a pergunta que eles fizeram era a seguinte: como que os eleitores tomam a sua decisão de voto nas eleições presidenciais? Nos anos 40, vocês vão te convir comigo que os meios de comunicação, eles não tinham a abrangência que tem hoje. Então, eles tinham uma difusão ampliada, mas aquilo que partia dos meios de comunicação só chegava ao conjunto da população por intermédio dos meios de comunicação. Mas também pela ação dos líderes de opinião, que eram as pessoas mais interessadas naquele assunto e que também tinha um papel importante de enraizar aquela comunicação que vinha dos meios de comunicação nas populações. Então, obviamente, ao fazer chegar aquilo que vinha dos meios de comunicação às outras pessoas, aquilo já sofria uma mediação que passava pelos interesses de conformação daquela mensagem por quem estabelecia a mediação entre os meios e as pessoas. Então é como se você tivesse uma comunicação em dois fluxos. O fluxo 1 partia dos meios de comunicação,
para a coletividade, principalmente os líderes de opinião, que eram as pessoas mais interessadas naquele assunto. E dos líderes de opinião, aquela comunicação chegava, então, ao conjunto das pessoas. É importante chamar atenção para um aspecto hoje. Nós não deixamos de ter formadores de opinião na nossa sociedade porque os meios de comunicação atingem todo mundo. Entretanto, hoje, os líderes de opinião ou formadores de opinião, eles vão agir de uma maneira diferente. A comunicação dos meios hoje, ela atinge basicamente todo mundo. Ela não depende da mediação do meio do líder de opinião para que a população saiba o que está sendo retratado ali nos meios de comunicação. Porque todo mundo tem uma televisão aberta, um rádio, ou um jornal, ou um outdoor, ou as propagandas na rua, ou enfim. A sociedade que a gente vive, ela é toda permeada pela discussão e pela temática que está presente nos meios de comunicação. É por isso que está todo mundo aqui isolado no coronavírus, né? Por causa da ameaça da pandemia que está colocada aí pelo coronavírus. E obviamente, uma das formas, a principal forma de informação que a gente tem é aquilo que vem dos meios de comunicação. Entretanto, nós não nos contentamos apenas em absorver aquilo que vem dos meios de comunicação. Volta entre uma forma e outra de comunicação que a gente recebe, é muito comum a gente também recorrer a uma opinião, às vezes, de um especialista, de um professor universitário, de um técnico, de um médico, de um técnico da saúde importante, né? Ou seja, porque a gente tem necessidade de, além daquilo que a gente vê nos meios de comunicação, a gente tem a necessidade de qualificar e de receber sempre uma leitura, uma interpretação mais qualificada daquela informação. Então a gente continua utilizando o recurso do líder, do líder de opinião na nossa sociedade, né? Mas ele é de uma maneira diferente que era nos anos 40. Ali o líder de opinião, além de ajudar o indivíduo a interpretar a mensagem e fazer um uso dela, ele também era responsável por fazer a mensagem chegar até as pessoas. O líder de opinião de hoje, ele não tem que fazer a mensagem chegar até as pessoas. De uma certa forma, a mensagem e aquilo que está na pauta da coletividade já está dada pelos meios de comunicação. Mas os líderes de opinião hoje são os reinterpretadores, digamos assim, especializados ou qualificados desse grande noticiário, dessa grande profusão de informações que a gente recebe dos meios de comunicação, tá certo? Bom, mas voltando lá para os anos 40, o que a gente tinha então? Esses líderes de opinião foram descobertos nas eleições dos Estados Unidos. Então eles agiam de modo que a influência interpessoal era maior do que aquela que deriva dos meios de comunicação de massa. Como que é isso? Bom, os meios de comunicação de massa, nem sempre a gente sabe que os interesses que estão ali, nem sempre são os interesses que se conjugam com os meus próprios interesses individuais ou da minha comunidade. Vamos pensar, por exemplo, um exemplo bastante simples, uma coisa bastante simples que vai dar para entender isso. Todos nós sabemos que uma publicidade tem um interesse único. Qual que é o interesse de uma publicidade quando você escuta, digamos assim, uma propaganda de uma, sei lá, de um computador, de um notebook, uma propaganda de uma televisão, uma propaganda de um canal, de uma Netflix. Você sabe que o interesse dessa propaganda é fazer você consumir, ir lá e comprar esse produto. Então, você já
tem, assim, uma predisposição a olhar aquilo com uma certa desconfiança. Então, você, por exemplo, juntou aí uma grana e quer comprar um notebook. Aí você vai fazer a pesquisa sobre o que o notebook que você vai comprar. Você vai se orientar pela publicidade dos diversos notebooks que estão sendo colocadas nos meios de comunicação de massa, ou pela opinião de pessoas que trabalham com isso, que vivenciam essa realidade, que sabem os equipamentos que dão mais defeitos, os que são melhores, os que são piores. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eles descobriram lá nos anos 40? Que a informação que deriva dos meios de comunicação, ela tem mais obstáculos para convencer a audiência do que aquela que deriva de um sujeito comum que você conhece, respeita, por vivenciar uma realidade, e por isso ela parece ser mais neutra e menos contaminada por interesses que podem divergir dos seus próprios interesses. Então, nesse sentido, o que a gente tem, né? Você tem, então, a comunicação interpessoal, a influência pessoal, ela foi descoberta, né? Foi descoberto nessas pesquisas que a influência pessoal é mais eficaz do que aquela que deriva dos meios de comunicação social. E outra coisa que os meios de comunicação não têm e que a comunicação interpessoal tem. Eu estou fazendo aqui uma comunicação para vocês no ambiente virtual, né? Ela assim, o ambiente aqui não é virtual, mas ela vai chegar para vocês através do ambiente virtual. Mas prestem atenção numa coisa. Eu estou falando aqui direto de 3 grandes abordagens teóricas que aconteceram nos Estados Unidos. Eu não fui interrompido por ninguém, eu não encontrei olhares de dúvidas durante a minha fala. Então, para mim, esse discurso aqui, ele segue num fluxo direto, onde eu não estou percebendo as reações que vocês estão tendo diante daquilo que eu falo. E provavelmente, se a gente estivesse numa sala de aula compartilhando o mesmo espaço, eu teria, às vezes, parado um tempinho para falar com a galera lá do fundão. Ô, pessoal, dá um tempo aí, deixa eu continuar meu raciocínio aqui. Ou teria acontecido uma coisa esquisita, tipo aquelas que acontecem ali naquele nosso espaço, tipo, entra um bichinho voando dentro de sala, causa um alvoroço, ou qualquer coisa do tipo assim, um olhar enigmático, um olhar de dúvida, um balançar de cabeça negativamente, ou uma afirmação assim, ó, que legal, estou entendendo esse assunto. Ou seja, tudo isso, gente, significam subsídios que o meu discurso vai encontrar para continuar num caminho ou para mudar de rota. Ou seja, são sinalizações que eu percebo numa conversação interacional face a face que eu não tenho nos meios de comunicação de massa. Como é que os meios de comunicação de massa descobrem que uma comunicação tá sendo bem sucedida ou não? Ou pela audiência, pela agregação da audiência em torno daquele produto, né? Ou às vezes até com pesquisas que eles realizam para perceber como é que a audiência está percebendo o desenrolar de uma série televisiva, o desenrolar de uma telenovela, o desenrolar de um telejornal. E todas as mudanças que são feitas nesse produto, né, além das orientações que o roteirista e o diretor dos produtos dão, advém também da relação e da resposta que eles estão tendo com os espectadores. E isso é uma confirmação de que essa descoberta que eles fizeram dos líderes de opinião lá atrás é fundamental. Por quê? A comunicação interpessoal tem mais flexibilidade para se deparar com os obstáculos de uma comunicação do que aquela que provém dos meios de comunicação de massa, certo? E outra coisa, o caráter, aquilo que eu falei com vocês, quando eu dei o exemplo do sujeito que vai comprar um notebook,
significa o quê? Que o caráter aparentemente isento das relações interpessoais, as relações interpessoais, são colocadas em vantagem em relação às comunicações dos meios de comunicação. Porque a gente sabe que os meios de comunicação são orientados por políticas e interesses que nem sempre são aquelas que eu tenho. Às vezes o meu interesse é simplesmente comprar o melhor equipamento. E às vezes eu não vou ter essa orientação se eu for olhar, por exemplo, para a publicidade dos produtos. E aí o aconselhamento especializado vai fazer desse indivíduo, que às vezes é um técnico em computação, agir sobre mim como um líder de opinião. Não necessariamente aquilo que eu vir nos meios de comunicação. Tá? Bom, seguindo em frente, então, nós vamos ter, né, os líderes de opinião. Eles podem tanto ser pessoas de uma ação mais abrangente, vamos dizer assim, o que é um líder de opinião cosmopolita, né? Vamos dizer, o cara que me aconselhou aqui a comprar esse último notebook que eu comprei aqui, ele é um líder de opinião, que ele é um bom técnico de computador, tem uma loja ali no Alípio de Melo, eu fui lá, conheço o cara há muitos anos, e a única relação que eu tenho com ele é com questão de computador. Então, ele é um líder local, porque ele trabalha com isso e provavelmente vocês não conhecem ele, mas eu conheço e ele é uma referência para mim. O sujeito que trabalha na comunidade que eu vivi, há muitos anos atrás, ele era um sujeito, um líder religioso, ao mesmo tempo ele ajudava a cuidar os problemas da comunidade, de saneamento, de as crianças que iam para a creche, ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a educação da comunidade. Então notem vocês, ele é um sujeito que ninguém conhece, mas naquela comunidade ele é um líder de vários temas. Ele é um líder religioso, ele é um líder que cuida da saúde, cuida da educação da comunidade, ele cuida do problema da creche para as mães que precisam trabalhar. Então, ele se interessa pela pluralidade de problemas que aquela comunidade tem e está à disposição dela. Então, esse líder, ele era muito importante lá nos Estados Unidos e ele existe em toda parte do mundo. Ele é considerado um líder local. Ele lida com diversos assuntos e é uma referência para a comunidade local. Entretanto, eles descobriram que havia um outro tipo de líder, que é o líder que a gente chama de cosmopolita. Eu vou falar aqui o nome de uma pessoa que eu tenho certeza que todo mundo conhece. E ele é um líder cosmopolita. E a opinião dele naquilo que ele trabalha tem uma certa influência sobre um grande contingente de pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o médico da Rede Globo lá, que aparece na Rede Globo, Drauzio Varela, né? Ele é uma pessoa de uma única especialidade, ele não vai cuidar dos assuntos de uma comunidade, ele não vai interagir com aquela comunidade em todos os problemas que ela tem, mas é a partir de um único assunto, que é a questão de saúde, ele vai lidar com uma nacionalidade inteira, que é o Brasil, né? E será referência para muita gente sobre comportamentos e atitudes que a maioria das pessoas devem tomar em relação às questões de saúde, tá? Especificamente em relação às questões de saúde. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que eles descobriram dois tipos de líder. O cosmopolita, que é esse líder de abrangência maior, esse líder, né, reconhecido e até promovido pelos meios de comunicação como uma referência nessa especialidade, e a opinião dele acaba sendo importante para o conjunto das pessoas tomarem decisões acerca de saúde, e nesse caso, no momento que a gente está vivendo, acerca de política e de saúde também, né, porque uma coisa está envolvendo a outra nesse instante, né? E, do ponto de vista comunitário, provavelmente há vários líderes locais que estão exercendo influência no seu comportamento para que as pessoas fiquem de quarentena, adiram a questão do isolamento social ou não,
né? Mas, de todo jeito, nós sabemos que a nossa sociedade, ela não está exposta apenas àquilo que os meios de comunicação de massa estão propondo e sugestionando, né? Eles estão combinando isso com outras conversações, com outras interações sociais que as pessoas fazem no nosso tempo, no nosso mundo, tá bom? Bem, então falamos aí, esse líder, e só para terminar essa ideia do líder, esse líder cosmopolita, esse de abrangência mais ampla, né? Ele geralmente vai ser um líder monofórmico, porque ele vai ser referência para nós apenas num assunto. É o caso do Drauzio Varela com saúde, né? E o líder local, ele geralmente é um líder que lida com uma pluralidade maiores de assuntos, porque ele se dedica aos problemas gerais de uma comunidade. Então, naquela comunidade, ele é uma referência para várias coisas, né? Em compensação, na discussão mais global, mais abrangente, a influência dele pode ser menor, mas naquilo que concerne aos interesses da comunidade, a presença dele é sempre mais marcante. Então, eles descobriram que os líderes de opinião existem e que eles podem ser de duas formas: um líder cosmopolita monofórmico ou um líder local polifórmico, ou seja, aquele que vai lidar com diversos assuntos diferentes que interessam aquela comunidade, tá bom? Seguindo em frente, pessoal, essa observação que eu fiz, né, mostrando que hoje há uma saturação na difusão dos meios de comunicação, então o papel dos líderes vai ser sempre um papel de reinterpretação, de qualificação e de uma voz especializada naquilo que chega a todos nós de uma maneira difusa pelos meios de comunicação, tá? E tem aqui uma questão que é importante, deixe-me ver aqui. A seletividade está menos ligada, associada aos mecanismos psicológicos do que a rede de... sim! Então, uma outra coisa que eles descobriram, mostrando aí, né, a partir dessa influência que os meios de comunicação tinham e da interação que estabelecia com os grupos sociais, o que foi percebido? É que a escolha dos indivíduos, ela está muito mais associada aos mecanismos psicológicos e às relações sociais que as pessoas vivem, a influência que a família, o grupo de religiosos, a escola, enfim, o grupo de amigos, a coletividade exerce sobre mim, do que aquela influência que deriva diretamente dos meios de comunicação social. Eu estou dizendo que os meios de comunicação social não têm importância? Não, nada disso. Eu estou dizendo que a influência da sociedade prevalece sobre a dos meios? O que eu estou dizendo, pessoal, é que essas pesquisas tiraram essas formas mistificadoras de olhar para essa realidade. Que tanta produção dos meios tem que levar em consideração essas relações sociais, como essas relações sociais também são compostas pela produção dos meios. Ou seja, essas coisas entraram num nível de mistura, de articulação e de imbricação que hoje elas estão presentes na nossa sociedade com uma destacada importância, tanto os meios de comunicação quanto as relações sociais. E os seres humanos que vivem nessas sociedades são produtos dessas mútuas influências e dessas mútuas formas de mediação que compõem, né, relação, meios de comunicação social, sociedade moderna, sociedade complexa, vida social, costumes, culturas e todos esses elementos aí que compõem a vida social, tá? Bom, para fechar então a nossa videoaula de hoje, né, eu deixaria aqui as questões que foram problematizadas, né? Com o que eu fico, então? Com a retórica da persuasão ou com a retórica dos efeitos limitados? Na realidade, essas pesquisas não são excludentes. Não é se você trabalhar com uma, você tem que eliminar a outra. Como todas elas estão sob a rubrica de uma intenção de descobrir qual é o melhor efeito que a comunicação social pode trazer numa sociedade, essas pesquisas dos anos 40 até hoje,
dos anos de 1940 até hoje, 2020, elas foram combinadas, essas pesquisas foram combinadas. Foram essas pesquisas que deram origem, né? É o desenvolvimento dessas pesquisas, é que dão origem a essas noções contemporâneas dos algoritmos que mapeiam as pessoas na internet, que vê os gostos, as preferências dos indivíduos. É o desenvolvimento dessas pesquisas que nos trouxe ao mundo que nós estamos. Quando você procura anunciar para as pessoas aquilo que você imagina que pode interessar elas, ou aquilo que potencialmente elas têm condições de acreditar, a partir de um conjunto de informações e estímulos que você criou para que essas pessoas agissem, clicassem numa opção, escolhessem uma coisa, escolhessem outra, e reunissem todos esses dados para as grandes corporações de comunicação que trabalham em relação aos interesses de outras grandes corporações que pretendem ver esse indivíduo enredado numa lógica e numa perspectiva de consumo. Tá? Então, esses estudos que eu apresentei para vocês, eles evoluíram ao longo desses anos para chegar até o formato dessa realidade que a gente tem hoje, né? Então, fica aí essas duas perspectivas, né? Aliás, essas 3 perspectivas que eu apresentei hoje, da teoria hipodérmica, da abordagem empírico-experimental ou teoria da persuasão e abordagem empírica de campo ou teoria dos efeitos limitados como um apontamento daquilo que será o nosso debate ao longo desse curso sob a rubrica daquilo que nós chamamos de teorias funcionalistas ou também estudos americanos ou teorias de comunicação desenvolvidas nos Estados Unidos da América, tá? Eu voltarei depois com outra videoaula e o nosso planejamento seguirá com orientações em textos que eu mandarei para vocês. Um grande abraço a todas e a todos, muita força aí para a gente enfrentar essa situação junto e já se encontrar de novo. Grande abraço para todos e todas. Tchau.